Falamos de e-commerce e dos desafios legais em vigor desde 2022. Estamos no auditório do ECO para mais uma conversa em parceria com a Moraes Leitão. E hoje tenho comigo a associada principal da Moraes Leitão, Inês Ferrari Careto, também a Mariana Soares David, que é advogada sénior, e o João Brito, que é associado coordenador. Bem-vindos. Obrigada pela vossa disponibilidade. Inês, e vamos começar por si. Pelo básico, na verdade, porque não queremos que ninguém esteja perdido nesta nossa conversa. Características é que tem uma relação comercial para tudo isto, para que tudo isto esteja incluído no e-commerce? Certo, nós normalmente falamos de e-commerce quando falamos de uma transação comercial feita num ambiente digital, que envolve a compra de bens ou serviços através de um site ou de uma aplicação, portanto, tudo o que tem a ver com transações comerciais que são efetuadas no mundo digital, através de sites. Mas Mariana, nós quando estamos a falar disto, não estamos só a falar das compras realizadas na internet, não é? Das compras que todos nós fazemos normalmente, ou isto também está incluído? Aplicam-se a todas, no fundo, a todas as compras do chamado business to business, entre empresas, e também ao business to consumer, ou seja, a nós comuns mortais, não é? Agora falamos mais de e-commerce quando relacionado aos consumidores, porquê? Porque é um ambiente muito mais regulado e tem sido, de facto, neste segmento que tem havido mais alterações legislativas nos últimos tempos. E quando falamos de desafios legais, o que é que está aqui em causa exatamente? Bom, nestes últimos tempos, a proteção do consumidor tem sido muito fortalecida. Fundamentalmente deveres de informação, que são muito superiores quando eu, vendedor, me relaciono com o consumidor, mas também, por exemplo, nos casos de desconformidade, e desconformidade é quando o produto tem um defeito, quando não está completo, quando é o produto errado. Nesses casos, o consumidor tem uma panóplia de direitos significativa, quer face ao vendedor, quer face ao fabricante do produto. E até acho, por exemplo, em relação ao fabricante do produto, tem uma arma muito forte que é a possibilidade de pedir, muito para além do prazo de garantia legal do produto, de pedir no prazo de 10 anos, a contar da data em que o fabricante colocou o produto no mercado, pode ser pedida uma indemnização por danos, já não do defeito do produto, mas danos causados por aquele produto defeituoso noutras coisas ou noutras pessoas. E isto, mesmo que o fabricante não tenha tido qualquer tipo de culpa. Portanto, 10 anos. 10 anos. O ambiente de proteção do consumidor é de facto muito forte. Claro, já vamos tornar tudo isto mais específico, mas Inês, o que é que mudou exatamente, porque eu dizia isso na introdução, não é? O que é que mudou exatamente em 2022? Em 2022 veio uma... Esse suspiro inicial. Mudou tudo. Não mudou tudo, mas houve realmente aqui uma onda de legislação grande que veio muito dirigida às empresas no âmbito digital e sempre numa perspectiva de alargar os direitos dos consumidores face a este tipo de empresas. Em particular, nestas legislações que vieram, muitas delas vindas da União Europeia, portanto são regulamentos que depois são diretamente aplicáveis na nossa jurisdição, portanto aqui em Portugal, e lembro-me, por exemplo, de uma mudança que foi bastante significativa, que foi, no fundo, o alargamento da noção de bem também para conteúdo e serviços digitais, ou seja, tudo o que seja e-books, softwares, cloud computing, plataformas de streaming, agora passam a ser consideradas como um bem para efeitos de defesa do consumidor e da legislação do consumidor. É um dos exemplos que vamos aqui explorar. E é curioso que nós estamos a falar muito de compra e venda de bens, mas estes diplomas aplicam-se também à prestação de serviços. Exatamente. Mas os exemplos são mais fáceis de dar, de facto, quando falamos na compra e venda de bens, porque é o mais usual para cada um de nós, não é? Claro. E Mariana, já falámos aqui da ampliação dos prazos legais de garantia, não é? Os tais 10 anos. Que outras alterações é que destacaria também? No fundo, o prazo legal de garantia tem uma duração inferior. O prazo legal de garantia é, no fundo, o período em que o consumidor pode, perante, usualmente o vendedor, mas em alguns casos também perante o fabricante, pedir essencialmente 4 coisas. A reparação do produto, a substituição, a redução do preço, se eventualmente me entregaram uma parte, essa parte até me interessa, mas então não vou pagar a totalidade do preço, ou a resolução do contrato, se nada aquilo me interessa, então devolvo o produto.
Estes direitos podem ser exercidos no tal prazo legal de garantia, que, por exemplo, no caso de business to business, entre empresas, é 6 meses apenas. No caso dos consumidores, o prazo antigamente era de 2 anos, passou a 3 anos. Portanto, este sim é o prazo legal de garantia. O que falávamos dos 10 anos é o prazo em que eu, consumidor, posso ir diretamente ao fabricante. Aí já não estou a pedir danos do produto defeituoso, danos causados pelo produto defeituoso noutras coisas. Este prazo legal de garantia, portanto, no geral, passa de 2 para 3 anos. Acrescenta-se também nos bens usados que também existia um prazo de 12 meses, passa a 18 meses, e nesta lógica do digital, não é? No caso de fornecimentos contínuos de conteúdos ou serviços digitais que têm uma duração superior a 3 anos, os 3 anos não bastam, não é? E portanto o que se fez foi definir que a duração da garantia teria que ser a duração do contrato propriamente dito. Além disso, sempre que no âmbito do período de garantia dos 3 anos, eu tenho um produto defeituoso e envio para reparação. Depois de reparado, passa a existir uma garantia adicional de 6 meses também para o produto. E os 10 anos, assim sendo, Mariana, era relativo? Os 10 anos, portanto, já fora da garantia legal, eu já, perante o vendedor, não posso fazer já nada, não é? Mas posso ir contra o fabricante e vamos imaginar uma máquina de lavar que explode na minha cozinha. Eu, durante aqueles 3 anos de garantia legal, posso pedir responsabilidade ao vendedor, a reparação, substituição, etc. Depois desse período, se a máquina explodir ao 8º ano e causar danos na minha cozinha ou danificar a pessoa que trabalha em minha casa, então posso ir contra o fabricante. Os 10 anos são referentes à responsabilidade direta do fabricante. E, portanto, estas são as alterações que destacaria as mais importantes? A principal seria esta, mas acho que há outras 3 novidades que também são interessantes. Uma tem a ver com o prazo em que o consumidor tem que denunciar o defeito. Até aqui tinha que o fazer no prazo de 2 meses assim que recebe o produto. Agora deixa de existir este prazo. Claro que tem que seguir, tem que o comunicar ao vendedor no prazo dos 3 anos de garantia. E depois de o comunicar, agora passa a ter um prazo de 2 anos para decidir se quer reparar, substituir, etc. Por uma questão também de segurança do próprio vendedor, não é? Quanto aos direitos do consumidor em si, continuam a ser aqueles 4 de que falei, a reparação, substituição, etc. Mas enquanto até aqui o consumidor podia quase livremente escolher entre eles, agora a lei dá alguma prioridade nas escolhas. Portanto, ele primeiro tem que pedir a reparação ou a substituição, só se estas não forem possíveis ou forem demasiado onerosas para o vendedor, então é que pode ir à redução do preço ou à resolução. Além disso, naqueles casos em que o defeito se manifesta logo nos 30 dias depois de comprarmos, aí o que se presume é que há um problema de base com o produto e, portanto, permite que o consumidor vá diretamente pedir a substituição ou a resolução do contrato. Finalmente, e já se cá focado no fabricante, além dos tais 10 anos de responsabilidade de que já falámos, o fabricante passa no mesmo período, portanto nos mesmos 10 anos, estar obrigado a disponibilizar peças para a reparação destes produtos. Põem-se 2 exceções. Uma, os produtos perecíveis, bens alimentares, naturalmente não pode dar claro, peças durante 10 anos, não é? Mas depois também se inclui produtos cuja natureza não seja compatível com este prazo. Bom, isto é conversa para advogados, não é? Vamos ver, imaginar um telemóvel de última geração, será que a natureza é compatível com este prazo? Ou é exigível sequer que o fabricante tenha peças daquele modelo ao fim de 10 anos? Isto vai dar muita margem para discussão, cá estaremos para acompanhar os próximos passos. Exatamente, é o vosso trabalho também, não é? João, há uma contraordenação nova que gostaria também aqui de destacar, não é? Sim, exatamente. E essencialmente os direitos do consumidor aqui são também reforçados ou protegidos por 2 meios diferentes. Não só estes direitos referidos pela Mariana, reparação, substituição, redução do preço, etc. No fundo, sempre que de alguma maneira sejam afetados o produtor incorre ou pode incorrer numa contraordenação económica grave, portanto isto refere-se a um regime jurídico específico, para além disso, os próprios contratos ou cláusulas estabelecidos com o consumidor neste âmbito, que excluam ou que limitem estes direitos, serão também nulos, ou seja, é como se não existissem aquelas cláusulas que de alguma forma possam afastar a possibilidade do consumidor exercer estes direitos. E, portanto,
temos aqui uma dupla tutela, não só através da contornação, mas também através da nulidade do próprio contrato. E isto era uma coisa, desculpe interromper, que acontecia muitas vezes, pôr-se cláusulas deste género, pelo menos são dissuasóras, e agora o incentivo desaparece porque é contornação. Exato, é como se não existissem, como explicava o João. Inês, nós quando começamos a ler sobre tudo isto, aparece-nos aqui uma coisa que é a responsabilidade dos marketplaces. O que é isto? Então, no fundo, nós enquanto consumidores, quando compramos bens em marketplaces, nós temos sempre algumas preocupações acrescidas, não é? Porque nós não estamos naquela posição em que estamos numa loja específica, ou seja, já mesmo dentro do comércio online, que por vezes também já traz algumas preocupações, nós temos uma preocupação em tentar perceber se o pagamento que eu estou a fazer é fidedigno, se o vendedor a quem eu estou a comprar é real, se me vai mandar um bem que está em conformidade, se me vai mandar um bem que é verdadeiro. E então o que se tentou aqui fazer e o que a Comissão Europeia a União Europeia acabou por ter essa preocupação foi tentar arranjar mecanismos de defesa para os consumidores em relação aos marketplaces. E um bocadinho por duas vias, não é? A primeira, numa via de um dever de prestar mais informações daquilo que estava a prestar, sobre os vendedores que estão em causa, sobre a forma como são classificados os produtos, sobre a forma como são apresentados os produtos quando se faz uma pesquisa. Portanto, há esse dever acrescido de informação. E depois há outra via que é interessante, mas também que vai aqui causar várias preocupações para os próprios marketplaces, que é esta questão da responsabilidade dos marketplaces, ou seja, e há aqui no ordenamento português há a responsabilidade solidária dos marketplaces, que é numa lógica de o marketplace tem de ser responsabilizado pelos bens que está a vender, mesmo que os bens pelos bens que estão a ser vendidos na sua plataforma, mesmo que não seja o próprio do marketplace a vender esses bens. Que seja intermediário, não é? Exatamente. E solidário no sentido que o consumidor, no fundo, pode escolher a qual é que se direciona, não é? Para pedir. Quando estás a comprar um bem no marketplace, às vezes nem tens consciência de quem é que se está a vender o produto. Não sabes a origem, não é? Claro. E então o consumidor tem essa dificuldade acrescida de se sentir um bocadinho desamparado de ok, e agora? Tenho aqui um bem que não funciona, que ficou estragado passado 2 dias de ter chegado. Com quem é que eu vou falar? E quem é que me pode ajudar? Portanto, é essa ideia de que quando o marketplace é visto como um parceiro contratual do vendedor, ou seja, quando nesse marketplace o pagamento é feito ao marketplace, quando a publicidade é toda muito focada no marketplace, quando as condições de venda são sempre tendencialmente mais geridas por este, então podemos dizer que temos aqui um parceiro contratual. E aí pode fazer sentido, de facto, responsabilizar esse marketplace pela venda, no fundo ajudar aqui um bocadinho o consumidor a resolver os seus problemas junto do vendedor. Isso não quer dizer, a responsabilidade solidária, no fundo não quer dizer que o marketplace tenha que ser o marketplace a indemnizar o consumidor sem mais, não é? Tem de prestar informações sobre a origem do produto. Não, pode indemnizar, mas no fundo pode depois pedir um direito de regresso, ou seja, pode depois ir pedir de volta ao vendedor, porque na verdade a culpa há de ter sido mesmo do vendedor ou do fabricante, portanto depois o marketplace pode ir recuperar a indenização ao vendedor. Mas, na verdade, o que importa aqui, ou pelo menos a preocupação que houve aqui, foi que o consumidor ficasse salvaguardado e que os interesses do consumidor ficassem salvaguardados perante uma situação destas. João, há aqui uma questão que já era bastante regulada, que é a das práticas comerciais, que acabou também por sofrer aqui algumas alterações. Sim, exatamente. Relativamente às práticas comerciais desleais, o legislador veio agora inserir. Elas já existiam, mas o legislador veio agora inserir naquilo que a lei considera ações enganosas, um novo conjunto de práticas e que, portanto, a partir daí são proibidas, naturalmente. Temos o exemplo, quando nós pesquisamos um determinado produto num motor de busca, por exemplo, se eu for pesquisar máquinas de barbear, eu sei que os primeiros resultados que me vão aparecer no Google são resultados de produtos que são pagos. O facto de eles estarem a aparecer em primeiro lugar acontece em razão do pagamento de publicidade por parte daquele vendedor. E, portanto, o que agora
passa a ser obrigatório é que esteja absolutamente claro para o consumidor que isso acontece. Isso acontece, não é? Que isso acontece, ou seja, que aquele produto está a ser promovido por efeito de publicidade paga. Esse é um exemplo. Outro exemplo, aliás, com bastante repercussão no ano passado, está relacionado com a revenda de bilhetes para eventos a consumidores por parte de profissionais, para contornar designadamente regras relacionadas com o limite de bilhetes para espetáculos que podem ser vendidos ou podem ser adquiridos por cada pessoa. Este tipo de prática também se torna agora especificamente proibido ao abrigo desta legislação. E também há a matéria relacionada com as avaliações de produtos, produtos ou serviços. Ou seja, sempre que temos num site a venda de um produto ou a venda de um serviço, é normal que existam avaliações dos consumidores que dão conta da sua experiência com aquele produto. E agora passa a haver uma extrema regulação sobre este tipo de avaliações. É necessário garantir e verificar que estas são verdadeiras avaliações, que não podem ser eventualmente publicações falsas ou até muitas vezes apresentadas pelos próprios vendedores ou por alguém a seu pedido. E portanto há aqui agora várias novas situações que foram previstas como proibidas. Essa avaliação, como é que é escrutinada, se é verdadeira ou não, João? Isso depois é mais complexo. Bom, vai depender da plataforma, possivelmente, não é? Exatamente. O que se passa é que agora a plataforma tem que garantir que aquelas avaliações são efetivamente fidedignas. E anteriormente não havia esta obrigação. E, portanto, no fundo tem que arranjar meios de o fazer. Nota-se que eu sou fã de fazer avaliações. Não, mas há muitas empresas que fazem, às vezes, e eu acho que a preocupação vem um bocadinho daí, as empresas que no fundo se autopromovem, não é? Que fazem, tem ali alguém contratado para fazer, este produto é muito bom, é espetacular, gosto imenso, 5 estrelas. E acaba por, as classificações têm, quer dizer, servem aqui como uma bússola importante para os consumidores para saberem se um produto é bom. Aliás, no temas de marketplaces temos muito isso, não é? Eu, pelo menos, enquanto consumidora, vou muito ver as avaliações para perceber se aquele vendedor é fidedigno, se aquele produto funciona. Se afinal a vírgula é errada. Eu acho que acaba por ser aqui um bocadinho. Eu faço exatamente o mesmo. Mas, Mariana, também há a indicação da redução de preços, não é? Sim, a redução de preços no fundo são os saldos, as promoções, as liquidações. Já antes era uma matéria regulada, agora o que se diz é que a comparação entre dois produtos que os preços estamos a comparar tem que ser real, tem que ser o mesmo produto, tem que ser a mesma unidade de medida, tem que ser o mesmo tipo de apresentação, não podemos estar a comparar um vendido a granel com outro em embalagem ou em unidade e em paletes. E por outro lado, nós até aqui víamos sempre a percentagem, 20%, 30%. Agora a percentagem é facultativa e o que tem que se indicar mesmo é o preço anterior do produto, por referência aos últimos 30 dias, para evitar a tendência de se aumentar o preço exponencialmente imediatamente antes da promoção, porque aí, ficticiamente, vamos aumentar o valor da percentagem. Portanto, isto tudo com vista a dar mais informação real ao consumidor daquilo que está a comprar. E Inês, há outra alteração também que quero destacar. Não vou dizer o nome. É uma... Treinei, mas não vou dizer. O tema da obsolescência do material. Não, no fundo há aqui uma proibição de se fabricarem produtos que ao fim, que tenham uma vida útil muito limitada. Ou porque o material não é suficientemente bom, ou porque o sistema operativo não vai funcionar daqui a X tempo. Na gíria que chamam uma time bomb. Lá está. E no fundo o que temos aqui é não só uma preocupação, e esta parte aqui acaba por ter uma outra via de interesse, que é não só a preocupação com o consumidor, que quando compra um bem espera que o bem lhe dure um determinado período de tempo, não é? E que não tenha que estar sempre a substituir o bem, e por outro lado uma preocupação também ao nível ambiental, não é? Porque muitas vezes, então em aparelhos eletrónicos é desnecessário continuarmos a deitar fora aparelhos que se calhar duram 2, 3 anos, sem necessidade, quando são muitas vezes feitos literalmente para durar esse tempo e não só porque, olha, estragou-se. Não, porque às vezes o que se tem feito ou a tendência que se tinha seguido era exatamente esta de fazer baterias que não duram,
Portanto, é um bocadinho a proibição disso, e aqui nós também tínhamos discutido isto, que é até que ponto é que o distribuidor pode ser responsabilizado por isto, porque no fundo a culpa é dos produtores, não é? Quem faz o bem e não tanto o distribuidor. Portanto, pode haver aqui alguma discussão depois na aplicação prática desta nova regra, mas não deixa de ser uma regra interessante. Eu acho que para quem nos ouve, eu acho que é sempre um tema que fica contente, porque acho que são regras que na verdade podem mesmo vir a ter um impacto nos consumidores finais. Havia aquela teoria, não é? Que antigamente as coisas duravam muito mais tempo, afinal, para quem está a ouvir e tinha esta teoria, estava certo, mas a partir de agora, à partida está proibido. João, a nível de matéria sancionatória, há também novidades. A partir do dia 2 de abril de 2023 existiram alterações a partir dessa data, não é? Que entraram em vigor nessa data. Certo. O principal destaque vai para a introdução de novas categorias de infrações, que são as chamadas infrações generalizadas ou infrações generalizadas ao nível da União. E do que é que estamos a falar? Essencialmente estamos a falar de algum tipo de ação ou omissão que viola este tipo de regras dos direitos dos consumidores que temos estado a falar, mas que, no caso concreto, tenha a potencialidade de prejudicar os interesses dos consumidores de uma forma mais alargada, designadamente afeta ou possa afetar a população europeia de uma forma mais generalizada, pelo menos 2/3 dos Estados-membros da União Europeia, e portanto, no fundo, o que temos agora é uma resposta mais musculada vai afetar principalmente aqueles grandes players do mercado que têm produtos que são utilizados por todos nós, e que no fundo, quando violam este tipo de regras e isso afeta um produto que é distribuído por toda a Europa, o legislador agora tem uma resposta mais musculada a essa atuação. E mais musculada porquê? Porque nestas situações em concreto, o limite máximo das comas aplicáveis é correspondente a 4% do volume de negócios anual daquela entidade. Ou, se não houver essa informação, até ao limite de 2 milhões de euros. Portanto, temos de facto aqui enfim, se considerarmos que a nível local a lei dava uma proteção a este tipo de direitos, que se traduzia essencialmente em contraordenações que andavam ali em torno de um máximo de 100 mil euros, temos aqui, de facto, isso era insuficiente para fazer face a este género de situações mais concretas, de propagação maior, e agora temos uma novidade, de facto, muito, muito significativa, que é este tipo de novas infrações. Estas questões, e isto é uma pergunta para todos, estão a servir de farol para regular também outros mercados fora da União Europeia, ou parece-vos que, enfim, à partida não existirá esse efeito de contágio, esse efeito de Bruxelas? A bitola europeia aplica-se muito entre a Europa. Agora, o que vai acontecendo, e enfim, agora temos o exemplo do ESG, que é fora do nosso tema, mas que tem um efeito de contágio porque, por exemplo, nas normas da ESG, as regras aplicam-se no ambiente europeu, mas quem não for cumpridor, quem não for compliant, não se consegue relacionar com quem está cá. Nós temos muitas vezes fabricantes de produtos estrangeiros no sentido de fora da União Europeia, americanos, etc., que quando vendem para Portugal, vão vender para um consumidor português e nessa medida estão sujeitos a estas regras. Portanto, tem esse efeito de contágio nessa medida, sim. Sim, portanto as regras aplicam-se a produtos que entram, não é? Sim, exatamente. O consumidor português, o consumidor francês, com algumas nuances, mas as regras são quase todas de inspiração europeia, têm que ter este nível de proteção. Portanto, quem se relaciona com consumidores europeus está sujeito a estas regras. Mariana, estamos quase a terminar. Eu sei que futurologia é sempre complicado, mas o que é que podemos perspectivar no futuro próximo, nesta área? Eu acho que é um desafio enorme para as empresas. Tem sido um tempo de uma profusão legislativa tremenda, muito dispersa e, portanto, que muitas vezes nós temos que seguir a nível europeu para conseguirmos avisar com uma certa antecedência e não só o acompanhamento, mas a adaptação da atividade de cada empresa a estas novas realidades tem sido uma tarefa exigente. Portanto, eu diria preparação, atenção, planeamento, acima de tudo. E até vocês na vossa profissão, há pouco brincava e dizia aí que foi entre o vosso trabalho, mas tudo isto também é difícil de acompanhar no vosso dia-a-dia.
É difícil às vezes, gostei da expressão do João, não sei se tivemos a oportunidade de ver, mas foi claro. Portanto, é preciso muito estudo constante para acompanhar tudo isto, não é? Até porque se prevêem alterações, é normal que este meio muda muito rapidamente, há sempre novidades, portanto, prevêem-se aqui mudanças que vocês vão ter que acompanhar obrigatoriamente. Claro, nós temos de estar sempre a par de tudo o que aí vem e nós não podemos estar só à espera que as leis entrem em vigor, mas temos que acompanhar todo o processo legislativo. Isso aconteceu muito agora com o Regulamento dos Serviços Digitais, por exemplo, em que houve a proposta foi feita e até entrar em vigor levou mais de um ano. E essa preparação tem de ser feita por nós. Temos de estar sempre a ver quais é que são as propostas, acompanhá-las, acompanhar os trabalhos também para conseguir perceber o que é que estava por trás da cabeça do legislador quando fez a proposta daquela forma. Portanto, sim, eu acho que faz parte do nosso trabalho, não é? De estar sempre constantemente atentos, não só ao que já saiu, mas àquilo que está a ser preparado, e conseguimos preparar da melhor forma para depois ajudar os nossos clientes a estar preparados também. Ótimo, boa sorte, bom estudo. Maria Inês e João, muito obrigada. Nós vamos continuar a falar de inovação, tecnologia, regulação nestas conversas, esta parceria do ECO com a Moraes Leitão e, portanto, contamos consigo desse lado. Até lá.